Eu? Acorde em pragas. Vamos em frente. Então, vamos lá, meus amados irmãos. Na última aula, nós paramos aqui, falamos do versículo 13 e 14, onde ele fala que entrai pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso é o caminho. E nós falamos, então, né, larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E pior ainda, porque são muitos que entram por ela, né? Então, aqui dá uma conotação, e se a gente olhar aqui, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam. Então, a gente está vendo aqui que é uma minoria, né? Não estou dizendo que são pouquinhos, mas estou dizendo que é uma minoria. Não estou dizendo que são 144 mil, né? Como está lá na palavra, mas é muito menos o número de pessoas que vão ser salvas do que aquelas que vão ser condenadas. Isso é triste, né? Porque a gente gostaria que todos fossem salvos, mas Deus deu livre-arbítrio, né? Deu a nós essa liberdade de escolha, aquilo que cada um quer e qual caminho quer seguir. Então, a nós compete a cuidar da nossa vida, né? Que é o que nós temos que fazer, e garantir que nós estaremos lá no dia que Jesus chamar, o nosso nome será ali chamado. Vamos para os versículos 15 a 23, que fala dos falsos profetas. Então, se ele fala dos falsos, é porque existem os verdadeiros, amém? Então, agora ele está nos alertando dos falsos profetas. Então, ele vai dizer: tome cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas. Fique atento, que se apresentam a vocês disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Como é duro isso, não? A gente lê isso aqui e saber que no meio dos crentes existem aqueles que são falsos profetas. E nós estamos vendo isso hoje, né? A gente ouve aí tanto programa aí de rádio, programas até na TV, de profetas aí fazendo coisas barbaridades, falando barbaridades, ensinando coisas que a Bíblia não ensina, né? E a gente vê que muita gente está sendo enganada, levada por esses falsos profetas. Mas aqui o Senhor Jesus está nos dando um alerta e dizendo como nós devemos fazer para não ser enganado. Ele diz: pelos seus frutos os conhecereis. Então, como é que a gente avalia um falso profeta? Por aquilo que ele prega, por aquilo que ele faz. Então, quando ele anuncia alguma coisa que não está na palavra de Deus, ele se revela um falso profeta. Por quê? Porque ninguém pode distorcer, acrescentar ou tirar qualquer coisa da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, quando nós ouvimos e não temos um conhecimento bíblico, é comparar aquilo que nós estamos ouvindo com a palavra de Deus. Por isso que muitos pregadores defendem a pregação expositiva. E vocês vão aprender isso no seminário de homilética. Por quê? Porque a pregação expositiva, ela pega o texto e vai
falando item por item. Estou certo, Everton? É isso mesmo? Exatamente. Está aí o professor falando. Então, você não tem como sair fora daquilo. Então, ontem, eu não sei, quem esteve na igreja ontem, ou quem assistiu o culto ontem, eu fiz uma pregação expositiva ontem, né? Então, você vai lendo os textos e vai comentando, falando, até ampliando aquele texto para conhecimento da gente. Mas ali não tem como. Eu posso falar algumas coisas, algumas observações, citar exemplos, casos, mas aquela palavra é o que está ali. Então, aqui ele diz: pelos frutos você conhece, pelo que ele prega, pelo que ele fala, pelo que ele vive, né? Então, ele diz: colhem-se porventura uvos dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Então, como é que pode, né, um profeta aí, um pregador, falar uma coisa e viver outra? Então ele diz: toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Então não pode a árvore boa produzir frutos maus, e a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então vejam, amados, que nós não podemos, né, nos deixar levar por simples discursos. Nós precisamos conferir tudo na palavra de Deus. Então, falar uma coisa e pregar outra é uma coisa muito séria, né? Já falei, já brinquei com vocês a respeito disso, de uma... lá estava o pregador, falando da palavra, anunciando e falando da vida em família, tratamento da esposa, tratamento dos filhos, e a esposa com os filhos estava sentada no banco ouvindo aquela pregação. E chega num certo momento, a mulher vira para os filhos e fala assim: é esse marido e esse pai que nós queríamos lá em casa, né? Então, por quê? Ele estava pregando, mas não era nada daquilo na casa dele. Então, meus amados, é por isso que a gente conhece, por isso que temos, por isso que eu não sou muito adepto, né? Fica até meio chato eu falar isso, porque parece que é um despeito meu, né? Mas eu não tenho, assim, não consigo entender. Não, se eu não fosse pastor, fosse membro, eu não conseguiria frequentar uma igreja onde eu não conhecesse o pastor, a vida dele, a família dele, né? Realmente aquilo que ele faz, que ele prega. Eu não me sentiria bem, porque nós precisamos conhecer a vida daquele que é o meu orientador, aquele que está me dirigindo, me conduzindo, né? Está conduzindo o seu rebanho para o aprisco. Então, é difícil, né? Já contei para vocês aqui não, mas já falei na igreja. Uma vez chegou um casal lá na igreja, perguntando se podiam fazer o casamento lá na igreja, tal. E naquela época a gente ainda alugava a igreja para casamentos de fora, né? Só para casamentos de pessoas crentes, né? E falei: olha, tudo bem, a gente aluga sim, tem aí um regulamento, você tem que preencher uma ficha, vai ser submetido à diretoria e tal. Você preenche lá vai estar os seus dados, de que igreja vocês são, quem é o seu pastor e quem vai realizar o casamento. Aí ela falou assim: eu queria que o senhor fizesse o casamento. Mas como? Por que o seu pastor? Não, meu pastor não dá. Eu fui procurar ele mandou procurar o líder da célula. Então, nem chegar o pastor para pedir para casar, eles não conseguiram. O pastor não pôde atender.
Então, veja que, como é que é. Então, aqui, esse texto, ele está falando que nós devemos conhecer o nosso pastor. As minhas ovelhas conhecem o seu pastor, está escrito lá. Jesus falou isso. Então, nós temos que conhecer. Então, eu não vou conseguir reconhecer um falso profeta se eu não conhecer a vida dele fora do púlpito, fora do altar, fora da igreja. Então, é importante saber quem é, procedência, se ele tem uma história, ou se foi aquele que estava passando e pegar, unge aí para ele pregar aí, né? Eu, quando saí da igreja da qual nós viemos, nós fomos, por uma questão até de proximidade, estava na modinha, nós fomos para Renascer. E quando chegamos lá, eles pegavam as pessoas assim na porta da igreja. Olha, você faz aqui, tem uma escola de profetas, e aí você já assume aí uma igreja, um grupo de líderes e tal. E era assim. Então, você ia para um grupo de célula, de culto no lar, ou assim, você precisava saber qual era a tua história, de onde você veio. Não, fez o curso de profeta, escola de profeta, pronto, você já estava pronto para assumir alguma liderança na igreja. Então, vejam como isso é sério, né? E importante a gente conhecer para saber diferenciar o falso pastor daquele que é realmente o verdadeiro. E ele diz que aquele que é o falso profeta, ele vai ser lançado, vai ser cortado, né? E lançado no fogo. Então, não tem como fazer isso. Tem que conhecer e tem que viver, né? Aquilo que se prega. Então, ele diz aqui pior, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, dizer Senhor, Senhor, para falar que eu sou aquilo, lembra aquele lá que levantou lá na sinagoga e falava, porque eu fiz isso, eu faço aquilo, e o outro batia no peito e dizia, Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Então, o que nós falamos nem sempre é o que nós vivemos. Então, ele está falando aqui, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, aquele que vive aquilo que ele prega, que vive aquilo que ele aprende. Então, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus vai falar, mas isso aí não é suficiente, você falou, fez, mas era tudo uma falsidade. Na verdade, você nunca viveu o que você pregou, você fez, eu até te usei para que vidas fossem abençoadas, não por tua causa, mas pela misericórdia daquelas vidas. Então, eu lhes direi expressamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Coisa terrível, né, irmãos? Então, você liga a televisão, liga o rádio, você vai ver barbaridades sendo falada, coisas que estão sendo feitas, pastores inventando mil coisas para atrair gente, membros. E sabe o que é pior? Essas igrejas estão lotadas, lotadas, lotadas. Tem um pastor aí, que não é nem pastor, se intitula bispo. Ele faz uma vigília de sexta-feira à noite, fica gente para fora da igreja dele. Mas ele já inventou de tudo. Até, vocês vão saber quem é,
Ele pôs um dia a mulher dele sentada numa cadeira e as pessoas passavam a mão no pé dela e deixavam oferta. Eu vi isso lá na Itália, quando nós fomos lá na igreja de São Pedro. Lá tem a estátua lá de Pedro sentado, as pessoas entram e passam a mão no pé e oram ali, deixam uma oferta ali, vão embora. O pé dele está até gasto já, de tanta mão passada ali no pé dele. E aqui tem um pastor aí, um bispo, fazendo a mesma coisa, só que em vez do Pedro, é a mulher dele, que é a... Né? Então, cuidado, queridos, com os falsos profetas, né? Principalmente hoje, que está tudo tão fácil, a gente ligar o celular, você ouve um culto em qualquer lugar do mundo, né? Você ouve, vê coisas que a gente fica estarrecido, né? E às vezes a gente acaba não se percebendo e achando que aquilo é, nossa, Deus está operando, Deus está fazendo um milagre, olha só, né? Então tem tanta coisa, né? Não sei se é teologia que eu chamo, que eles chamam, é teologia do riso. Então entra tudo na igreja, agora quando todo mundo começa a rir, e rola no chão, dá risada. Tem outro lá que ele vai passando, ele vai jogando a mão e todo mundo cai no chão. Tem outro. Então, tem de tudo, tem de tudo. Então, amados, quando vocês virem uma coisa dessa, vai procurar na Bíblia. Vê se lá na Bíblia fala disso, se na Bíblia consta isso, né? Nós somos discípulos por fazer aquilo que Jesus nos ensinou, por imitar a Jesus naquilo que ele fez. Nós não somos discípulos dele por inventar mais. Então, tem gente que fala, não, mas ele falou que fariam coisas iguais a estas ou muito maiores. Não é isso que ele está falando. Não era isso. Ele estava falando dos milagres, que você ia pôr a mão na serpente e não ia ser picado, ia tomar um veneno e não ia morrer, e você ia fazer muito mais coisas como essas, mas não inventar coisas que ele nunca fez e nunca falou. Então, muito cuidado com isso, irmãos. Fiquem atentos, né? Vocês já devem ter visto isso. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Rapidinho, pastor. Mas essas igrejas que nós vemos assim é as pessoas que procuram o evangelho que convém, né? Hoje mesmo se fala de prosperidade, a maioria das pessoas acha que prosperidade só é financeira. Não é próspero, acha que não é prosperidade você ter uma família abençoada, você ter um emprego, você ter saúde, você passar, como nós estamos aí quase 2 anos, só de perca e você ter sua família, está todo mundo bem. Isso tudo é prosperidade, mas as pessoas só veem o lado financeiro. Então, as pessoas que querem o evangelho que convém, fica e se sente bem nesse lugar. Infelizmente, tem os lobos que estão aí e as pessoas não têm a esperteza, né, de observar isso, né, e acaba se iludindo, deixando que é o que convém. Infelizmente. Veja, tem alguns pastores que já perceberam que as pessoas elas têm uma certa necessidade de pegar, tocar em alguma coisa. E eles se aproveitam dessa necessidade que as pessoas têm, então, e lançam lá o óleo ungido de Israel, o pedacinho da cruz de Jesus, a rosa ungida de Saron, o óleo, perfume de Cristo. E as pessoas se iludem com isso. E acham que aquilo virou um amuleto. Por que a Igreja Católica prosperou, tudo? Porque eles começaram a fazer santos. As estatuetas de barro.
E aí ela levava para casa e falava, puxa, olha, eu trouxe, está aqui na minha casa isso. E ela sentia aquela, sabe, aquela segurança de saber que ali tem uma estátua ali que era a figura do santo, não sei o quê, o crucifixo que está ali, Jesus. E por quê? Porque as pessoas têm necessidade de pegar, de tocar, né? Então, esses homens, percebendo isso, se aproveitaram dessa situação e começaram, então, a fazer disso uso para atrair pessoas. E nós não podemos cair nessa cilada, é uma cilada do inimigo isso. Achar que tendo, tocando, pegando, nós vamos ser abençoados, curados, libertos, mas isso não é verdade. Amém? E o ruim, né, pastor? E o ruim, né, é que tem gente de todos os níveis sociais, né? Não é uma questão de cultura, é uma questão exatamente dessa necessidade de ter algo, né? Talvez seja essa mulher aí mesmo que o senhor estava falando, que ela dizia assim, você tem que comprar as roupas na minha loja. O dia que eu escutei isso no rádio, eu falei, não, gente, eu não estou escutando isso. Compre roupas na minha loja, porque o dia que Jesus voltar, se você estiver usando roupas da minha grife, você está salva. Oi? Eu falei, não, eu não estou escutando isso. Se alguém me contasse, eu ia achar que era mentira. Então, assim, é descabido. E, tipo, uma saia era R$500, né? Mas aí a gente vê, eu acho que esses crentes, esses evangélicos que faz uma coisa dessa, não lê a mesma Bíblia que eu leio. Porque se a gente crê em um Deus invisível, a gente não viu, sabe que ele existe, como é que tem que ter alguma coisa palpável para você acreditar? Sabe? Tem umas coisas assim que eu não consigo entender. É muita ignorância. Não é possível. Olha, isso, sabe, a culpa é do líder, porque as pessoas acabam confiando naquele que está lá, liderando, trazendo a palavra, eles confiam naqueles. A Bíblia lá diz que os cães não herdarão o reino dos céus. Quem são os cães? Os cães são aqueles que, quando os pastores queriam recolher as suas ovelhas, eles punham os cães e os cães iam encurralando as ovelhas até elas entrarem todas ali no aprisco, ali no curral. Quando todas estavam dentro, o pastor fechava a porta, só que os cães ficavam de fora. Então, é isso que está acontecendo hoje. Esses homens que estão fazendo isso vão ficar de fora. Mas as ovelhas, pela sua ignorância, eu creio até que a palavra diz que Deus perdoa o tempo da ignorância. Está lá, eu não sei como é que é isso. A justiça de Deus, ela é difícil de a gente entender, porque ela é diferente de tudo que a gente pensa, a gente imagina. Mas as pessoas são iludidas, né? Então, elas são levadas a um ensinamento e elas acabam acreditando naquilo. Realmente é por falta de conhecimento. A Bíblia diz, Jesus falou, meu povo perece por falta de conhecimento. E onde a gente busca conhecimento? Na Bíblia, na palavra de Deus, para não ser enganado. Não é isso? Você vai comprar uma roupa e vem lá, olha, vou comprar uma roupa lá daquela grife lá, que tem lá o cachorrinho de rabo vermelho. Aí você entra na loja, lá na 25 de março, vê uma camisa com a grife com o cachorrinho de rabo vermelho. Fala, opa, metade do preço. Só que o cachorrinho de rabo vermelho, aquele foi colado uma estampa numa camisa de R$10 que veio da China. Agora, como é que você identifica? Quando você conhece a verdadeira. Se você não conhece a verdadeira, você vai achar que aquela falsa é a verdadeira. E é isso que acontece com os pastores, com os membros de igrejas que não conhecem a verdade
Então, quando ele fala alguma coisa, ele acha que aquilo é verdade. Por quê? Porque não conhece o verdadeiro. E onde está o verdadeiro? Aqui, ó. Aqui. Então, meu povo perece por não conhecer as Escrituras. É isso, querido. Por isso que nós precisamos, nós estamos aqui por isso. Nós estamos aprendendo a conhecer o que é verdadeiro, para não ser enganado pelo falso. Que até parece. Pastor, Né? pastor, em relação ao que o senhor falou que Deus perdoa o tempo da ignorância, eu acho que Deus vai além, assim, no meu entendimento, né? Porque às vezes, que nem o Jailson falou da ignorância, mas às vezes a busca da pessoa é tão genuína, a pessoa está ali tão entregue, às vezes buscando uma cura, ou lutando por um filho que está nas drogas, e às vezes a busca é tão genuína que mesmo ela estando ali num evangelho totalmente, né, equivocado, Deus concede a graça, porque a busca é muito verdadeira. A busca é muito... Tem até um filme que me marcou muito, que acho que é dos anos 80, 90, que chama Fé Demais Não Cheira Bem, que fala de todo esse... Não sei se alguém já assistiu, já ouviu falar desse filme. E um filme incrível, porque mostra a busca genuína de um adolescente que não andava, enfim, numa igreja que era tudo era orquestrado ali, né? E a busca foi tão genuína que, enfim, que ele alcançou a cura, e foi uma coisa que mexeu com os líderes ali, que acabaram se afastando, porque viu que Deus, ele é de fato soberano, né? Então, é muito triste, mas, enfim, eu acho que Deus, ele é tão poderoso que ele também dá a graça para algumas pessoas que estão ali entregues de verdade, sabe? Amém. A fé da pessoa foi tão verdadeira que Deus concedeu, entendeu? Amém. É isso aí. Jesus me falou, a tua fé, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Né? É isso que acontece. Mas amém. Glória a Deus que o Senhor nos conhece, sabe das nossas fraquezas e limitações. Né? Versículo 24 a 27, ele vai falar de ouvir e praticar. Porque não adianta ouvir a palavra, ouvir, né? Ficar uma ovelha gorda de tanto ouvir, encher, e não praticar. Então ele vai dizer, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, ele está dizendo que aquele homem, né, que ouve a palavra de Deus e que pratica, né, e as pratica. Aqui está o grande segredo desse versículo. É praticar a palavra de Deus. O que significa praticar? É viver, é aplicar a palavra à minha vida. Isso é ser discípulo. Eu estou pegando aquilo que Jesus me ensinou, estou trazendo para a minha vida aquela cultura do reino de Deus que ele veio trazer. Eu ouço, eu compreendo, eu aceito e eu vivo essa palavra. Então, todo aquele que ouve e pratica, ele é comparado com um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. O que quer dizer isso? Casa sobre a rocha. Todo mundo sabe que uma casa ela é edificada e ela só vem a ser realmente... Cadê vocês? Estamos aqui. O que eu fiz aqui? Está ouvindo, pastor? Estou ouvindo, é que eu me perdi aqui, não consigo voltar agora. Mas nós estamos... Ah, achei vocês. Então, agora voltou. Então, amados, o mais importante do nosso aprendizado
é a aplicação daquilo que estamos aprendendo na nossa vida. Porque senão não tem sentido. Você imagina, eu vou fazer um curso, o curso hoje, acho que mais caro que tem, mais difícil, é o curso de medicina, eu acho. Não sei se tem outro mais caro, não conheço. Pode ser até que tenha. Mas você imagina você pagar uma fortuna, se sacrificar durante 6 anos, depois mais 1, ou 2, ou até 3, dependendo da especialização que você vai fazer, você aprender tudo aquilo, e aí você sai de lá e vai ser marceneiro. Então, para que serviu aquilo? Você fez tudo aquilo e aprendeu, sabe tudo, é um excelente conhecedor, mas não pratica. Para que serviu? Então, a aplicação da palavra na nossa vida é a mesma coisa. Nós estamos aqui investindo tempo da nossa vida em conhecer a palavra. Estamos gastando horas aqui, investindo em horas, eu vou dizer, né? Não é nem gastando, é investindo em horas, semanas, para aprender. E depois eu não pratico isso, nada disso que eu estou falando. Então, para que serve? Para que ficar aqui parado, olhando e ouvindo? Se eu não consigo aplicar isso na minha própria vida, eu jamais vou ser um discípulo. Como é que eu vou pregar para as pessoas uma coisa que eu não vivo? Eu posso pregar uma coisa que eu vou viver amanhã. Eu aprendi e vou agora começar a aplicar. Posso falar, mas eu tenho que aplicar. Eu não posso simplesmente ser um belo discurso e acabou, esqueço aquilo lá e toco a vida. Então, o que aqui está querendo dizer é isso. Nós temos que realmente praticar, porque a gente vai ser comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto naquela casa e que não caiu, porque foram edificados sobre a rocha. O que isso tem a ver com a nossa vida? Quando nós temos a palavra no nosso coração e nós colocamos em prática, como é que você sabe que um cirurgião é um bom cirurgião? Como é que você confia num bom cirurgião? Quando você vai e ouve palavras assim, olha, ele já me operou e foi muito bom. Olha, esse médico é excelente, ele já fez mais de 50 transplantes, todos estão bem vivos. É quando ele pratica aquilo que ele aprendeu, é que faz dele um bom médico. Isso para qualquer profissão. Quanto mais pratica, melhor ele fica. Então, ele está comparando. Gente, então, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus e praticamos essa palavra, nós vamos segmentando as nossas raízes e vamos ficando firme. Vai vir as tempestades, as investidas, o inimigo vai tentar contra você, vão vir enfermidades, lutas, mas a casa não vai cair. Por quê? Porque for edificada sobre a rocha. Agora, aquele que não pratica será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E o que aconteceu? E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra a casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, veja qual a importância de eu me aplicar em conhecer a palavra e estar firme. Quando alguém chegar, por exemplo, vamos lá, vamos voltar aos exemplos lá das igrejas, lá que a gente falou dos falsos profetas que existem por aí. Olha, agora
Quem comprar o chiclete de Deus aqui, você vai mascar e você nunca mais vai ficar doente na sua vida. As pessoas que são ignorantes falam, não, isso aqui é revelação de Deus para a minha vida. Agora, se você conhece a palavra, sabe? Pô, meu, peraí, cara, que chiclete de Deus, onde você está vendo? Você está louco, sai fora, sai fora. Percebe? Então, a gente precisa conhecer a verdade para não ser enganado pela mentira. É isso que aqui, essa palavra está nos alertando. Então, nós temos que ser como aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso é que importa para nós hoje, é fazer isso. Então, ele está falando, soprar os ventos, deram ruído, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pastor, na minha Bíblia, o título, né, desses versículos está como os dois fundamentos. Uhum. É isso aí. Um é rocha e areia, né? Se você não conhece a palavra, tua casa está edificada sobre a rocha. Tua fé não tem raiz. Você tem uma fé que você ouviu falar, mas não sabe de onde veio. Mas aquela que está na rocha, e a nossa rocha, todos sabem quem é Jesus Cristo. Então, queridos, autoridade. O versículo, diga. Só para corroborar aí o que o pastor acabou de falar, É. Tiago também ele confirma tudo isso, né? Tiago 1, 22 ao 25. Ele fala, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Bem, é isso aí. É exatamente isso que nós estamos falando, né? Então, meus amados, assim, todo discípulo de Jesus, ele precisa ser revestido de autoridade. Autoridade. Isso é fundamental, fundamental. Não podemos querer pregar a palavra de Deus, não podemos querer ser discípulo de Jesus sem ter autoridade. E como que nós alcançamos autoridade? Como é que nós mostramos ou exercitamos autoridade? A palavra do Senhor, ela nos ensina que... Aqui, vamos lá no versículo 28. Vamos lá, vamos abrir a palavra. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. O que é isso? Nós temos uma doutrina, temos um ensinamento, que é aquilo que Jesus deixou para nós. Por isso, amados, muitas vezes, já aconteceu algumas vezes na igreja, de entrar pessoas lá e perguntar assim, qual é a doutrina dessa igreja? E eu tive que responder, diz assim, é a Bíblia. Não, mas qual é a visão? Eu falei, você quer saber a visão ou a doutrina? Ah, é a doutrina. Doutrina é a Bíblia. A visão é a visão de Cristo.
Nós estamos aqui para ganhar almas. É isso. Então, quando Jesus acabou de proferir, eles estavam maravilhados com a sua doutrina. Por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ó aqui, ó, autoridade. E como é que a gente exerce autoridade? Alguém podia me dar aqui uma ajuda aí? Como é que você pode mostrar? Conhecendo. Quando você tem domínio, conhecimento daquilo que você está falando, daquilo que você está fazendo, você tem autoridade para falar, para fazer, para ensinar, para exortar. Imagina você fosse vendedor de uma máquina que faz ração para cachorro, que faz mistura dos componentes, sem nunca ter visto a máquina. Aí você chega lá na empresa, olha, eu vim aqui vender uma máquina para o senhor, ela faz ração para cachorro, ela mistura. Eu falei, como é que ela funciona, hein? Olha, isso eu não sei não, porque eu nunca vi essa máquina. Você acha que o cara vai comprar essa máquina de você? Olha, eu vou vir aqui porque agora eu estou vendendo livros e eu tenho um livro aqui que é ótimo. É Como Ficar Rico da Noite para o Dia. É mesmo? O senhor já leu esse livro? Não, nunca li, mas ele é bom. O senhor pode comprar. O cara não vai comprar. Então você precisa... Não, eu li. Li e olha, tem isso, ele fala sobre isso, está aqui, está assim, essa máquina funciona. O cara fala, pô, esse cara conhece mesmo, hein? Eu estou gostando desse negócio aí. Então, você mostra autoridade quando você mostra conhecimento. Ninguém tem autoridade sobre uma coisa que ele não conhece. Imagina, você contrata um cara para ser gerente de um departamento da sua empresa. Só que ele nunca trabalhou numa empresa, não sabe nem o que se fabrica. Ele vai gerenciar um departamento com 20 pessoas. Você acha que esse cara vai ter autoridade sobre os seus subordinados? Jamais. Jamais. Os caras vão dizer, pô, esse cara não conhece nada, quem contrataram? Quem foi o louco que contratou esse cara aqui? Que isso? Imagina. Olha, imagina o Jailson lá. Ele chega lá, olha, vai ter um casamento amanhã. Sabe, Jailson, queria que você fizesse um penteado assim, assim. Sabe? Você já viu? Não, nunca cortei cabelo nem pentei. Eu cheguei aqui hoje pela primeira vez. Quantas clientes você ia ter, Jailson? Zero. Nenhuma mais voltaria lá no salão do Jailson. Percebe, amados? Autoridade a gente alcança, conquista, consegue, obtém através do conhecimento. É a única maneira de nós alcançarmos autoridade. Tá? Ai, pastor, eu estou confusa agora. Estou um pouco confusa, porque não é só o conhecimento, né? Porque tem muita gente que tem muito conhecimento e a pessoa não jejua, a pessoa não se consagra, e a própria palavra diz que o diabo conhece a Bíblia de ponta a ponta. Então, o cara pode ter todo o conhecimento, mas ele não tem... É aí que o senhor falou que é pelos frutos, né? Que a gente vai poder discernir, né? Isso. Pelos frutos. Porque, às vezes, o cara sabe tudo, e aí você vai ver aquilo que o senhor falou, né? Do testemunho lá, da família. Porque... acho que o Renato falou de uma outra reunião, não sei se foi de oração, qual que foi, que uma vez a gente fez um encontro de casais, foi lá nos anos 90, lá, e depois a gente foi se reunir, o primeiro encontro depois, foi acho que encontro, sei lá, não lembro qual foi o evento, e aí o pastor não conseguiu ir, porque choveu, parou a cidade de São Paulo, ficou tudo parado, aí foi um senhor que eles deram, falaram, não, então o seu João dá a sequência, porque ninguém conseguiu chegar, tinha só meia dúzia de casal que conseguiu chegar, e a gente estava lá. E era um senhor
que deu a palavra, e eu nunca senti tanta presença de Deus, e ele não tinha concordância verbal nenhuma. E eu nunca senti tanta presença de Deus. E o Renato também, eu falei, Renato, você parecia que, sabe, você sente o Espírito Santo, e a pessoa não tinha, assim, ele não era uma pessoa culta, ele não sabia se expressar direito, e que poder tinha aquele homem, pastor? E ele não tinha, assim, sabe, conhecimento que muitos doutores ali tinham, teólogos, sabe, nada disso não, né? E foi uma experiência muito rica para mim e para o Renato, porque o homem estava cheio de Espírito Santo. Foi tremendo. E só tinha meia dúzia de gato pingado lá. Sabe? Não, mas veja bem, Ana Paula, ele falou daquilo que ele tinha conhecimento. Sim. Por mais sim. que ele seja, isso não tem nada a ver com autoridade. Não é, o nível de cultura, mas é o nível de conhecimento. Talvez ele tivesse feito faculdade de teologia, não teve, mas ele conhecia, ele vivia aquilo que Era ele... verdade, né? Entendi. Então, ele estava falando daquilo que ele tinha conhecimento. Ele chegou lá e falou daquilo que ele vivia. Por isso, ele tinha autoridade para falar sobre aquilo. Então, você pode pegar uma pessoa que sabe escrever. Pastor, mas talvez nesse caso que a irmã Ana Paula explicou, se aplica a questão da pessoa que tem a prática. Ou seja, eu sou tão boa a fazer a coisa, por mais que eu não sei falar, eu tenho a prática, e isso é um tipo de conhecimento, que é o demonstrativo. Ou seja, eu não sei explicar as coisas, como se faz, mas como eu pratico sempre, ou seja, como ele tinha uma família, e ele era um pai exemplar, era um esposo exemplar, e aplicava a palavra de Deus, e ele tinha a prática. Não é, irmã Ana Paula? Eu entendi o que eu entendi o que o pastor falou. Ele estava absolutamente... ele tinha, de fato, a autoridade, porque ele vive aquilo, ele conheceu aquilo, ele estava pleno daquilo. Ele estava pleno ele tinha daquilo. conhecimento, mas também praticava, e não sabia só como explicar, como fazer, né? Não, sabia, porque o Espírito Santo ali estava, entendeu? Então, ele, de fato, tinha autoridade mesmo. Eu compreendi como o pastor colocou, né? Ele não poderia não ser uma pessoa, um teólogo, aquela coisa toda, mas ele tinha, de fato, autoridade, porque ele vivia aquilo, ele buscava aquilo, é verdade na vida dele. E isso é tremendo, né? Isso é tremendo, é tremendo. Então, você veja, olha, por exemplo, né, tem aqui advogados aí, né, que a gente pode dizer. Então, se ele tem para defender, eu fiquei doente, precisei dar para um amigo meu que não é advogado. Mas o cara é bom, ele já escreveu 2 livros. Vai escrever uma tese, fazer uma redação maravilhosa. Só que a hora que ele chegar lá na frente do juiz, eu falo, cara, isso aí não tem nada com o que você está falando. Não é isso, a causa é outra. Você escreveu muito bonito, mas não tem nada a ver. Quer dizer, que autoridade que você tem para vir aqui uma causa dessa se você não conhece do assunto? Bom, não adianta ser um bom, eloquente, um cara que fala bonito. Perceber que pastor, com relação ao que o senhor está falando, eu concordo com o senhor, porque eu conheço pessoas lá na Bahia que não sabem fazer um ó com um copo, certo? Mas quando o homem prega, desce fogo do céu e não sabe fazer um ó com um copo. Quer dizer, não é esse conhecimento que a gente está pensando de teologia, mas ele conhece muito bem a palavra, sabe? É como o senhor acabou de falar, e a Paula também, o Espírito Santo está ali, sabe? Então, não é esse tipo de conhecimento, de estudo que a gente faz. Tem pessoas que conhecem muito a palavra, é íntimo com o Senhor. Então, ele tem autoridade, porque ele conhece, sabe o que está falando. Isso aí. Ele ouve e pratica a palavra. Ele tem autoridade para fazer e falar. E aquilo que ele é, de autoridade, é do Espírito Santo. E aí a palavra toca, né? Então, você pode pedir para uma pessoa que não é crente fazer um discurso a respeito de um tema da Bíblia,
E vai ser um belo discurso, mas não vai tocar ninguém. Vai ser um discurso vazio, né? Tinha o pai de uma prima da Marisa, inclusive, que ele era advogado e conhecia muito da palavra de Deus. Mas ele conhecia a palavra. Ele conhecia a palavra, mas não entendia nada daquilo que a palavra falava, discutia, argumentava, tinha laço, mas vazio. Nunca creu em Jesus, mas gostava, era um admirador da Bíblia. Que autoridade que ele tinha para falar da Bíblia de Jesus? Não tem. Então, nós, para que a gente tenha autoridade para ser um discípulo, para ser um pregador da palavra, um anunciador, uma testemunha, nós precisamos conhecer. Jesus disse assim para os seus discípulos: não se ausente de Jerusalém. Fique aqui, até que do alto sejais revestido do poder do Espírito Santo. Então, eles já tinham o conhecimento. Eles já podiam falar daquilo que eles viviam, mas faltava alguma coisa ainda na vida deles, que era o revestimento do Espírito. É o selo que dá àquele que tem o conhecimento, a autoridade, mas falta alguma coisa. É o Espírito de Deus falar através da vida dele. E, às vezes, até coisas como eu comentei na pregação ontem. Às vezes tem coisa que você nem sabe que você sabe. Ou até coisas que você não sabe. Mas o Espírito de Deus, naquela hora, vai falar através da tua vida. E você mostra o quê? Autoridade. Autoridade. Eu comentava hoje numa reunião lá que a gente teve, reunião de diretoria da igreja, eu falei que nós precisamos dar oportunidade para os irmãos da igreja se desenvolverem, tal. E uma coisa que, assim, vamos convidar os diáconos, quem lá, para ler a palavra. Eu falei, olha, queridos, para ler a palavra precisa ter muita sabedoria, precisa estar consciente, conhecer o texto, ler, respeitar vírgulas, ponto. Por quê? Para mostrar autoridade. Porque se você começa a ler, troca a palavra, não lê, não para nas vírgulas, né? A pessoa que está ouvindo fala, peraí, esse cara nunca leu esse texto. Leu aí, abriu na hora lá e saiu. Nunca leu isso na vida. Que mensagem que você está passando para aquela pessoa? Então, meus amados, olha, tudo que nós falamos até aqui, nós estamos falando do ser e não do fazer. Então, nós precisamos estar bem alinhados nisso, né? Nós precisamos estar conscientes de tudo isso, que nós somos feitos discípulos, fomos feitos para ser discípulos de Jesus. E nós primeiro precisamos ser, para depois fazer. Todo o tempo que aqueles homens passaram com Jesus, Jesus estava ensinando eles a serem discípulos de Jesus. Aí, quando eles já estavam, e eu nem diria que estavam prontos. Eu não creio que todos estavam prontos, prontinho, olha, você pode ir, sair. Não. Tinha muita coisa para aprender. Jesus ensinou muitas coisas
e talvez eles nem tivessem pronto. É como alguém que sai da faculdade e você achar que ele sabe tudo, tudo que ele aprendeu agora, você chega, sai da faculdade, vai trabalhar, não aplica nada do que você aprendeu. Mas aqui é diferente, você vai aplicar tudo que você aprendeu, mas você ainda não sabe tudo. Mas ele chega a um ponto que Jesus fala assim, agora vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, e aí, ide por toda a Judéia, Samaria, confins da terra, e pregue o evangelho. Mas vocês precisam ser revestidos do poder do Espírito Santo, que é quem vai dar autoridade para vocês exercerem o teu conhecimento com aquilo que vocês precisam. Então, meus amados, tudo isso que nós vimos nessas aulas todas, foi aprendendo a ser discípulo de Jesus, né? E com isso, vocês podem, né, se aprofundar e agora buscar o que fazer como ser discípulo de Jesus. O que eu devo fazer? Né? Quem sabe seja aí o tema para o próximo seminário, né? O que fazer? Hoje nós aprendemos até aqui como ser. E mais tarde, depois do curso de homilética, aí nós podemos fazer aí o seminário de como fazer, né? Sendo discípulo de Jesus. Pastor, nós temos como exemplo de autoridade o pastor Osias, que ele não enxerga, e ele fala da Bíblia corretamente, ele fala dos capítulos, dos incisos, e ele manda a gente abrir a Bíblia em tal capítulo, em tal, do livro tal. Ele tem um profundo conhecimento, pelo que a gente entende, ele tem um profundo conhecimento da Bíblia. Exatamente, ele conhece, ele estuda, ele pratica, ele vive aquela palavra que ele prega. Viu? Então, sim, você vê que, né, não é enxergar com os olhos da carne, é com os olhos da fé. Exato. Isso é o importante. Verdade. Obrigado. Eu tive uma percepção agora, de tudo que estão falando, o pastor falou, que Jesus ele ensinava como tendo autoridade e aquele completo, e não como os escribas. E o pastor falou uma coisa interessante, acabou de falar, que ele vive o que ele prega. Os escribas não viviam o que eles pregavam. Eles sabiam muito, estudavam muito, eram doutores da lei, mas eram hipócritas. Por quê? Porque eles falavam uma coisa e faziam outra, né? Mentiam, enganavam, adulteravam, eram terríveis. Jesus não. Ele falava, mas ele vivia o que ele falava. Então, aqui está um exemplo grande aqui. Ele amava as pessoas, ele mostrava humildade. Então, eu estou vendo essa autoridade aqui, uma autoridade que ele falava mesmo, com poder. Como o pastor falou desde o início, que procurava a igreja, que via nos pastores a vida dele e da família. Então, o pastor, quando prega, quando fala, nós acreditamos, porque o pastor vive. Tem uma família que, agora, não vou jogar confete, mas é uma verdade. A sua família é uma bênção. A família, a esposa, os filhos. Então, nós temos isso como exemplo. Vale mais do que palavras. As palavras têm que ser ditas. Mas esse exemplo é uma autoridade. Então, uma palavra que o pastor fala, que prega, que a Marisa fala e prega, é palavra com autoridade. Nós sentimos isso. Eu sinto, pelo menos. Eu creio que os irmãos aqui, né, sentem isso. Então, eu vejo... Everton, e quem já escutou o Bernardo falando aleluia, aleluia, aleluia? É uma maravilha. Mas é verdade, porque o Senhor mesmo falou para eles, né? Vocês hipócritas, escribas e fariseus,
que fazem, obrigam os outros a fazerem, cumprir as leis, e vocês mesmos não cumprem. Então, Jesus chamou eles de hipócritas. Imagina, o pastor, né, ele tem uma missão de ensinar, a Bíblia diz, né? São ensinar, exortar. Imagina alguém que não tem autoridade querer exortar a igreja. Como é que pode? Ninguém vai respeitar. Então, você precisa de autoridade por uma palavra de exortação. Porque senão ninguém vai te acreditar em você, ninguém vai te ouvir, nem vai te respeitar. Então, isso é muito sério e muito importante, né? Para que nós possamos aprender, viver, praticar e ensinar as pessoas a viver a palavra de Deus. Amém, amados? Foi muito bom esse tempo aqui. Viu? Todos os vídeos estão lá no YouTube, se quiser recordar, ver, passar para alguém. Só está faltando o primeiro que eu perdi, mas eu prometo que eu vou gravar. O primeiro foi presencial, né, lá na igreja, está no YouTube. O primeiro que foi aqui, eu perdi essa gravação, mas eu já vou regravar